A nossa meditação está baseada no livro de João, ou seja, no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 18. Evangelho de João, capítulo 5, fala sobre a cura de um paralítico. Versos 1, faremos até o verso 18. Diz-nos a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: ei, hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos buscar a presença de nosso Deus em oração. Amado Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor, ao lermos a Tua palavra, a excelência da Tua palavra, Senhor, ao meditar nela, buscando através do Teu Espírito Santo a Tua mensagem, o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, para que seja um aprendizado direto da Tua palavra, para a edificação das nossas vidas, e nós possamos, Senhor, pela Tua ajuda, sermos Tuas testemunhas neste mundo, enquanto aqui vivermos, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor, na pessoa de cada membro, de cada filho Teu aqui representado, Senhor, desde as crianças, os jovens, os adultos, Senhor, dá-lhes a Tua assistência espiritual, assistência do Teu Santo Espírito, como o Senhor deu assistência àquele homem que precisava de ajuda, Senhor. Dá-nos o Teu perdão, por Jesus Cristo pedimos e agradecemos agora e para todo sempre, amém. Bom, dando início então a esse estudo, geralmente eu quero pedir permissão para ler uma ilustração. A ilustração encontrei no relato do Pão Diário, eu achei muito interessante e vem calhar com essa ilustração, vem calhar com a nossa mensagem. O título é Um Advogado Influente.
Então diz o texto lá do nosso pão diário. Certo dia um soldado entrou na grande antessala do lado de fora do escritório de Abraham Lincoln e sentou-se entre os demais que aguardavam para ver o presidente. Depois de algum tempo, Ted, o jovem filho de Lincoln, chegou e foi imediatamente atraído pelo uniforme do militar. Ao aproximar-se do veterano, Ted reparou com grande interesse que ele havia sido ferido na guerra. O soldado conversou por algum tempo com o menino, sem saber quem ele era. O homem finalmente disse a Ted que precisava falar com o presidente sobre uma questão vital. Ao que respondeu o menino: não tem problema não. Ele é meu pai. Não tem problema. Eu posso fazer você entrar. Em seguida, ele correu e entrou no escritório por uma porta particular. Por fim, uma secretária, ou seja, a secretária do presidente, apareceu e informou àqueles que aguardavam que o presidente tinha, e disse o seguinte: o presidente só tem alguns minutos para atender aos visitantes, o que ele não pode receber mais ninguém. Todos saíram, porque todos os que estavam ali foram dispensados, exceto aquele soldado. E nesse instante apareceu um assessor do presidente e disse: é inútil você esperar, o expediente já encerrou. Ao que o homem respondeu: acontece o seguinte, o filho do presidente me garantiu que ele poderá me atender, porque ele disse que o presidente é seu pai. Então então disse o assessor: você quer dizer o Ted? Foi o Ted que falou contigo? Sim, é esse mesmo. Bem, então você será atendido, porque ele ama muito esse menino e sempre se rende aos seus desejos. Ou seja, este homem teve a felicidade de encontrar a pessoa certa, que naquele momento era o filho do presidente, a pessoa mais importante. Naturalmente, é uma ilustração que vem calhar com a nossa vida espiritual, quando Jesus disse: seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho do nosso Pai Celeste, e Ele que nos dá a liberdade, então verdadeiramente sereis livres, né? Bom, diante desse episódio e desta ilustração, eu queria falar sobre o seguinte: a busca, o encontro da pessoa certa, o encontro com a pessoa certa. E essa deve ser uma rotina dos dias, no nosso dia a dia, sempre encontrar o caminho certo, sempre encontrar a forma correta para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós devemos realizar, procurar a pessoa certa, ir à pessoa certa, encontrar a pessoa certa, conversar com a pessoa certa, tirar informações com a pessoa certa, ir a um médico e ter um diagnóstico preciso da sua enfermidade, ir à farmácia comprar o medicamento certo. Até para o próximo domingo tem muitos jabarivenses pensando em votar na pessoa certa. Não é isso aqui? Então, essa questão de buscar o caminho certo é uma rotina que está nos nossos dias. Então, isso é muito salutar. Bom, como é que nós... o texto que nós temos para hoje aqui, que é a história, a cura de um paralítico. Então, nesse contexto, segundo o relato bíblico, há referência, então, de uma pessoa que é o paralítico, que encontrou a pessoa certa, embora ele não estivesse buscando essa pessoa. Então, o texto diz o seguinte, né?
Nós vamos parafraseando aqui e verificando aqui durante todo esse tempo, que havia um homem ali enfermo. Veja bem, havia 38 anos. Você sabe que há 38 anos, 38 anos de sofrimento, que tentava uma agenda na disputadíssima água do poço de Betesda. Esse poço de Betesda ficava perto do templo ali, que era junto à porta das ovelhas. Ou seja, não entrando muito em detalhes o que era o poço de Betesda, o que era a porta das ovelhas, mas havia ali não somente aquele homem, mas existia de Betesda, que era uma multidão de pessoas que estavam ali. Então, aquele homem, o paralítico, ele não estava procurando por Jesus, ele estava ali porque ele procurava alguém que o ajudasse a entrar na água, ou seja, alguém pegasse, ele jogasse naquele tempo, no momento que segundo a tradição, descia um anjo para agitar a água, e era nesse momento que a água se agitava, que você tinha que entrar, que você tinha que ser jogado ali. Então, ele sempre chegava atrasado devido à sua deficiência. Ele era um paralítico. Outros enfermos que não tinham a mesma deficiência dele tomavam a frente. E parece que ninguém obedecia às regras da fila. Não tinha, eu vou primeiro agora é a tua vez, não tinha essas coisas, não tinha muito coleguismo nessa questão. Vamos ajudar uns aos outros, né? Então, esse mistério do tanque de Betesda, que descia um anjo lá para agitar a água, veja que a referência bíblica aqui, no capítulo 4, você observar que ele está entre colchete. Então, esperando que movesse a água, né? Essa separação, essa marcação, na Bíblia, que quando o texto vem entre colchete, então diz o especialista, eu não conferi, mas diz o especialista que é o seguinte, que isso aqui não está no texto original, não está inserido, mas está subentendido. Então há uma diferença de estar em uma coisa que está inserida, uma coisa que está subentendida. Então, segundo alguns especialistas, estava subentendido, mas que por estar aqui, então diz que não está no texto original. Essa questão de aparecer um anjo lá, um anjo misterioso para mover aquelas águas, e aquelas águas em movimento, a quem entrasse nela, se fosse jogado nela, saía curado de qualquer enfermidade. Então, nós vemos aqui, primeiramente, no verso 6, que Jesus, verso 6, então Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, você quer ser curado? Veja que Jesus, ao deparar-se com aquela situação, ele não foi exatamente para ver aquela situação lá, não é que alguém disse, olha, tem uma multidão de pessoas lá e estão precisando de ajuda, o senhor não quer chegar lá para dar uma ajuda, para ver se ajuda a resolver aquela situação. Não, aqui está dizendo no capítulo 5, que ele, passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para lá. Então Jesus foi para outro motivo, não para aquela situação. Mas Jesus se deparou com aquela situação. Mas veja bem, Jesus, ao deparar-se com aquela situação, e percebendo que os anjos, os responsáveis por agitarem aquela água, estavam atrasados, ele poderia clamar ao Pai, o seguinte, o que os anjos estão fazendo aí? Estão de férias, estão trabalhando por escala? O que acontece é que eles não vêm aqui para agitar a água? Olha que tanta gente aqui esperando. Ele podia clamar ao Pai, manda um anjo ali, vamos fazer um mutirão aqui, traz um monte de anjo aqui para resolver essa situação. Você vê que percebemos que no texto Jesus não faz nenhuma referência sobre isso. Jesus não faz nenhuma referência, apenas vendo aquela situação do homem, disse o seguinte, você quer ser curado? Veja bem, no verso 7, no verso 7,
Então, respondeu-lhe o enfermo. Então Jesus perguntou: escuta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém para que me ponha lá no tanque quando a água é agitada. Aí é o detalhe, o momento que Jesus não fala nada sobre aquele assunto. Eu não tenho ninguém para me jogar na água quando ela é agitada. Jesus não fala nada absolutamente sobre isso aqui, sobre este mistério. O que Jesus responde? Levanta-te, toma o teu leito. Jesus era prático naquilo. Levanta-te e toma o teu leito e anda. Levanta, vamos aqui primeiramente aqui. Levanta-te. Esse levanta-te, olha, é o chamado pronome reflexivo. O pronome reflexivo na língua portuguesa indica que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Você pratica a ação e você recebe a influência da ação. É o chamado pronome reflexivo, né? Ou seja, Jesus, ele podia, você vai estar curado, rapaz. Pegar ele aqui, olha aqui, eu curei esse rapaz. Você firma aí, rapaz. Olha, está firme. Jesus não. Cruzou os braços, levanta-te. Ele levantou-se. Ele mesmo, ou seja, o andar com as suas próprias pernas, né? Ele mesmo se levantou-se e ele mesmo se sentiu curado. Então ele sentiu a ação expressa pelo verbo. Levantou, levanta-te. É o que Jesus diz. Isso aqui, meus irmãos, uma reflexão para as nossas vidas, que o Senhor Jesus, ele não leva o nosso fardo, mas ele ajuda a carregar o nosso fardo. O que ele diz? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, porque o meu fardo o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E quando o Senhor Jesus diz também: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, há a possibilidade daquele que é levantado pelo Senhor Jesus Cristo, daquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, andar com as suas próprias pernas. É o que ele disse aqui: levanta-te e anda, toma o teu leito. Bom, nós vamos embora, veja bem, vamos ver lá no verso 9, embora segundo o seu desejo, o desejo daquele homem era ser jogado no poço. Ele não foi jogado, ou seja, ele não teve o seu desejo cumprido, embora ele não fosse jogado lá nas profundidades da água milagrosa do tanque de Betesda. O homem se viu curado e tomou a sua cama e pôs-se a andar, vamos dizer, com as suas próprias pernas. Naquele momento ele tinha a sua felicidade concluída. Ele alcançou o seu desejo. Ele concluiu o seu desejo. O que ele desejava? Ele queria andar. Ele queria ser curado. Este era o objetivo. Não importa quem o curado, mas ele foi curado. Então aquele homem havia encontrado o que procurava. A saúde, a cura para sua enfermidade estava realizado. Encontrou o prazer da vida, encontrou o sentido da vida, encontrou o que estava buscando junto daquela multidão. Ele poderia agora regozijar-se pelas bênçãos recebidas. Ou seja, se alguém chegasse agora, meu irmão, conta, alguém tem uma bênção para contar, e ele com certeza ia levantar a mão: e eu tenho uma bênção para contar, porque eu fui curado. Mas agora, veja aqui, na sequência, no verso 10, a partir do verso 10, ele deparava-se com um sério problema. Tinha um sério problema nisso aqui, porque a cura foi realizada num sábado. Como o homem não estava mais preso à cama, veja bem, o homem não estava mais preso à cama, àquele leito, ele, por ordem de Jesus, ele carregava a cama, mas só que era contrário à lei, porque ele estava fazendo um serviço no sábado. No sábado ele estava carregando, ia para casa levando a sua cama.
Então, segundo os judeus, ele tinha que deixar a cama lá. Não, você não pode fazer isso aqui porque é sábado. Não pode trabalhar no sábado. É proibido trabalhar no sábado. É contra a lei. Mas eles não estavam preocupados com o sábado. Ele disse assim, o mesmo que me curou. Acontece o seguinte, o mesmo que me curou foi o mesmo que me disse, toma o teu leito, anda. Eu estou fazendo o que ele me mandou. Ele me mandou fazer isso aqui, eu estou fazendo. E afinal de contas, a minha cama eu vou precisar. Eu vou dormir aonde? Eu tenho que levar a minha cama, né? Só que ele não estava amarrado à cama. Se ele estivesse preso à cama, ele estivesse amarrado ali, não pudesse se mover, então os judeus não faziam nada. Não, mas porque ele estava levando a sua cama para casa, e era num sábado contra a lei. Então já apareceu aqui a primeira censura. Bom, mas aí os judeus perguntaram, mas escuta coisa, quem te disse isso no verso 12? Quem te disse isso? Quem falou isso para você? Só que a essa altura ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia a pessoa que tinha curado. E então ele não conhecendo a pessoa que tinha dado a cura, mas para ele o que importava naquele momento era a recuperação da saúde. Vamos lá, no verso 14, mais tarde, diz o seguinte, até esse momento, ele não sabia o nome, a identidade do homem, da pessoa que lhe havia dado a cura. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, já que você está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então no templo Jesus encontrou novamente aquele homem. Agora o Senhor Jesus, ele foca a mensagem principal que era mais importante do que a própria cura física. É uma advertência. É o seguinte, aquele homem, apesar das suas deficiências, apesar da sua paralisia, ou seja, lá, não sei como é que era a vida dele, ele não era um santinho, não. Quem está dizendo é o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim, olha, você vai e não peques mais, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, naquele momento, aquele homem teria que fazer agora uma reflexão sobre a sua vida, sobre o sentido da vida. Sobre o sentido da vida, eu quero dar o título da nossa mensagem, sobre o sentido da vida. Qual que era o sentido da vida para aquele homem? Agora, segundo as palavras de Jesus, vai e não peques mais, o que Jesus disse para aquela mulher lá, vai e não peque mais, porque o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, naquele momento, Jesus o encontrou no templo, ele ficou sabendo quem era Jesus, e também ele recebeu a advertência do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fez isso com a nossa vida, por que nós estamos aqui, nessa igreja, neste momento? Por que nós estamos reunidos neste momento? Existia um momento muito importante na nossa vida, quando nós fizemos a nossa decisão por Cristo. Às vezes nós dizemos, até pela nossa cultura, fulano fez uma decisão, ele está salvo. Mas quando nós fizemos a nossa decisão, então nós recebemos a voz de Jesus. Será que foi audível? Não. Nós encontramos na sua palavra, as suas verdades, a sua palavra. Daqui por diante, vai e não peques mais. Sim, mas todo mundo é pecador. A palavra de Jesus era isso aqui. O homem poderia questionar, mas Senhor, eu sou pecador? Eu estou sujeito a pecado? Jesus não entrou em detalhe e disse, vai e não peques mais. Jesus era correto, ele era incisivo, nessas coisas, né? Tá. Então aquele homem não era nem um santinho, conforme nós vemos. Mas se não bastasse a censura dos judeus contra o homem que carregava uma cama no dia de sábado, agora, no verso 16, a coisa fica feia para o lado de Jesus, que realizou uma cura no sábado. Então houve aqui dois problemas, duas censuras dos judeus. Primeiro para o homem que carregava uma cama no dia de sábado, agora foi para Jesus, virou para o lado de Jesus. É o seguinte, e você aí, fazendo uma cura no sábado, você sabe que não pode trabalhar no sábado, fazendo cura no sábado.
ao que o Senhor Jesus Cristo, calmo, sereno e tranquilo, diz: é o seguinte, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus era o Senhor, ele sabia, se ele fosse trabalhar no sábado, é problema dele. Ele é Senhor absoluto, ele não está preso a regra nenhuma. E quando Jesus nos disse, nos outros ensinos, nas outras censuras dos fariseus, ele diz assim: se o teu boi cair no buraco, vai morrer, porque é sábado. É a mesma coisa aqui. Vamos dizer que no final do culto aqui, você vai ligar o seu carro, um dos carros aqui não funciona. Não estou jogando praga nenhuma aqui. Não funciona aqui, você vai dizer: opa, é só amanhã. Ou não vai chamar mecânico nenhum, porque hoje é domingo. Hoje não pode trabalhar domingo, não pode exercer nenhuma coisa no domingo. É o que Jesus disse: se o teu boi, acontece alguma coisa na tua casa, você não vai fazer só porque é no dia de sábado. O Senhor Jesus, ele era o Senhor do sábado. Tá. Consequentemente, os judeus procuravam matar o Senhor Jesus Cristo pelo crime de violação do sábado, e depois por afirmar que Jesus era filho de Deus, e consequentemente ele dizia então que Deus era seu pai, o que eles não aceitavam. Meus irmãos, no mundo em que vivemos, face às necessidades do dia a dia, sempre nós enfrentamos sérios problemas com a relação do curso da nossa existência. Aqueles que concordam com uma coisa, aqueles que não concordam com isso. Aqueles que dizem: meu jeito é esse, e o meu jeito aqui é outro modo. Os judeus eram assim. Como conhecedores de nossas reais necessidades, nós sempre procuramos uma fonte segura que possa garantir a solução para cada tipo de problema que nós encontramos. Como aquele rapaz, aquele militar que foi no escritório do presidente Lincoln, ele tinha uma necessidade. Ele disse assim: ele tinha uma necessidade vital. Não conta aqui o que era a necessidade que ele tinha, mas ele tinha uma necessidade vital. Ele não foi lá passear. Ele não foi lá simplesmente para visitar o presidente. Ele foi lá à busca de uma solução para o seu problema. E felizmente aquele homem encontrou a pessoa certa, que era o filho do presidente. Só para referência, Ted era o quarto e caçula dos 4 filhos do presidente Lincoln. Esse rapaz tinha tinha algum problema físico, por isso ele era muito amado do presidente. Ele morreu com 18 anos, né? ainda na adolescência, mas o presidente amava muito esse menino. Então, o que eu achei interessante a ilustração, porque Deus nos amou tanto, que ele não poupou o seu próprio filho. Até dizia a alguns escritores que às vezes esse menino, ele interrompia, ele tinha acesso livre à Casa Branca, e às vezes até interrompia a sessão do presidente. Eu acho interessante, porque Deus, o nosso Pai, ele nos amou tanto, ele nos ama tanto, que ele não poupou o seu filho para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação em Cristo Jesus. E é isso que a humanidade precisa entender o sentido da vida. Os judeus, eles não entendiam, parece que eles não entendiam o sentido da vida. O sentido da vida para eles era o cumprimento da lei, era o sábado. Você cumpriu o sábado, você estava perfeito. Eles são desse tipo mesmo aqui. O verdadeiro judeu, as pessoas verdadeiras são eles não compartilham, até hoje eles não compartilham com aqueles que não são judeus. Por exemplo, quando eu estive visitando o Museu do Holocausto em Curitiba, lá assim, logo a Paris, não sei se vocês conhecem, tem o templo dos judeus. Daí a pessoa que estava me atendendo, uma mulher, uma judia, daí como eu perguntava tudo, e aqui é o templo, né? E, escuta aí, a gente pode vir visitar aqui? Não. Aqui é só judeu. Então se eu quero fazer uma visita lá, não, eu não sou recebido. Volta da porta. Não, aqui é somente judeu, segundo as palavras dele. Então eles eram assim. Eles eram assim. Certo, só estava a lei. E certo porque eles cumpriam a lei. Segundo eles cumpriam a lei, mas nós vemos também mais adiante que eles não eram os verdadeiros cumpridores da lei. Eles não eram os verdadeiros cumpridores
da lei, por quê? O sentido da vida estava além, ou seja, acima da lei. E eles que diziam ser os cumpridores da lei, eles sabiam os mandamentos. Primeiro mandamento, que Jesus disse, que Mateus 22, 36, 39, quando ele foi questionado a respeito disso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O segundo, semelhante a este, é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles não estavam amando o próximo, estavam detestando o próximo. Se eles amassem realmente, cumprissem esse mandamento, o segundo mandamento, eles não iam questionar aquele homem: ei, você aí, está trabalhando no sábado? Jesus, você aí, você curou aquele rapaz no sábado. Que amor é esse? Que cumpridores da lei. Eles eram realmente uns falsos cumpridores da lei. Para eles o sentido da vida era outro. Para eles o sentido da vida era o cumprimento da lei. Mas Jesus não. E apesar de todas essas acusações feitas contra o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, ele não perdeu a linha, ele não perdeu o foco, ele não perdeu o propósito de sua missão, porque ele falou para eles mesmo uma mensagem, a João 5, capítulo 5, verso 40, tem uma mensagem para eles. Porque aqui desse texto, capítulo 5, ele vai tendo uma sequência. Lá no capítulo 5, verso 40, Jesus, calmo, sereno e tranquilo, disse: escuta, não quereis vir a mim para terdes vida? Não quereis vir, vocês aí, judeus, vocês legalistas, não quereis vir a mim para terdes vida? Ou seja, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não tem salvação. Fora de Jesus nós não veremos a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o nosso coração só pode ser limpo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, fora de Jesus a vida não tem sentido. Fora de Jesus nós não temos como viver. A nossa sentença de morte, ela estava declarada, pronta. O nosso advogado aparece no momento certo, e a sua defesa foi aquilo que nós já falamos lá, quando ainda ele estava numa cruz como esta aqui, assim, e ele disse ao Pai: está consumado, está concretizado. Ou seja, a nossa justificação se fez ali, quando ele disse: está consumado. Então, este advogado aparece no momento certo, na hora certa, para assumir o nosso lugar, dando a nós o verdadeiro motivo de vida. Pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. Convém lembrar-nos, irmãos, que o único advogado que Deus aceita para advogar a nossa causa é o Senhor Jesus Cristo. Diante dos tribunais humanos por aí, então qualquer pessoa que tem uma credencial de advogado, ele pode representar, não é isso? Isso mesmo, né? Então, alguém que precisa de um advogado pode escolher esse, o Pedro, o João, o Antônio, qualquer um que tem. Mas perante Deus não. Deus não tem isso aqui. Só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo, devidamente qualificado para nos defender no tribunal de Deus. Mas, meus irmãos, diante disso aqui, vamos falar de algumas razões porque alguns não veem a Cristo. Aqueles judeus, povo escolhido de Deus, mas eles não, no depoimento do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: vocês não querem vir a mim, ele disse: vocês não querem vir a mim, quer dizer que sem ele, os judeus também não são salvos. É o que nós podemos dizer. Todo homem, a humanidade pecou, a humanidade foi escravizada, a humanidade toda, com o pecado de Adão, somos réu diante de Deus. Então, mas existem razões porque alguns não veem a Cristo. Uma coisa importante que para a nossa reflexão é a ignorância da nossa profunda necessidade. Algumas pessoas não veem a Cristo porque elas ignoram suas necessidades como pecadores.
como pecadores. Os incrédulos, eles embasam suas crenças nos méritos das boas obras, que muita gente diz assim: eu preciso fazer isto e mais isto aqui, dar uma esmola aqui, dar uma ajuda aqui, dar uma outra ajuda ali, porque para eu contar uns pontinhos, a gente conta pontinhos no céu. Então eles embasam as suas crenças nas boas obras, como também na mediação dos santos, que são representados através de imagens de escultura feitas por mãos humanas, que, como diz a palavra de Deus, que tem mãos e não apalpam, tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. E assim vão, feito por mão. E quando esse aqui morre, essa pessoa que é fiel até o fim, faz tudo direitinho, confia em todos os santos, faz todas as rezas, assim, quando ele morre, seus familiares vivos, acontece assim, os seus familiares vivos, claro, seus familiares acharem que ele, o defunto, não conseguiu os pontos necessários para a classificação celestial, ou seja, não tem os pontos necessários para chegar ao céu, esses mesmos parentes e familiares vivos apelam para o Supremo Tribunal do Purgatório, porque acham que a alma da pessoa ela pode purgar. Purgar é você... É um tipo de lavagem, tirar as impurezas. Então apelam para o Supremo Tribunal do Purgatório, rezas aqui, para que aquela pessoa seja livre de tudo e chegue ao paraíso. Ignoram as suas reais necessidades como pecadores. E Jesus foi que alertou aquele rapaz, o paralítico, que fora curado, de suas reais necessidades como pecador, porque ele disse: vai e não peque mais. Meus irmãos, nessa questão da incredulidade, quem assim procede, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem alegria, porque disse Jesus: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como dá o mundo. Os incrédulos não procuram a pessoa certa, não buscam a pessoa certa, com certeza não vão encontrar, nessa vida aqui, não vão encontrar a pessoa certa. Eles não procuram o Pai na pessoa do Filho, como fez aquele militar, através do Filho, falou com o presidente. Os incrédulos não procuram o Pai na pessoa do Filho. Procuram a paz através dos caminhos tortuosos dessa vida terrena, sem jamais encontrar solução para os seus problemas de ordem, seja ele de ordem material e de ordem espiritual. Assim nos diz a palavra de Deus. Os ímpios, no Salmo 1, vocês estão lembrados que diz: os ímpios são como a palha seca que o vento dispersa, porque começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas ele diz o seguinte: os ímpios não são assim, são porém como uma palha seca que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o que acontece? Perecerá. O caminho do justo perecerá. Não. Meus irmãos, mas nós temos que admitir o seguinte: há outros, às vezes na nossa igreja, na nossa comunidade, há pessoas entre nós que às vezes ignoram as suas necessidades como pecadores. Mas você vai dizer: opa, é preciso rever isso aqui, porque há muito tempo já que eu fiz a minha decisão. Tá? Eu já fiz a minha decisão, então eu não tenho que me preocupar com isso aqui. As minhas necessidades como pecador, necessidades, o que é isso? Então João 1,8 diz assim, todo mundo sabe qual. Se dissermos que não temos pecado, esse aqui não é para os ímpios, é para nós mesmos.
Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse é o que diz a palavra de Deus. Então nós também não somos, ou seja, isento. Somos salvos? Cruzemos os braços, comamos e bebamos, não, você tem muito cuidado. Salmo 40, 17, o salmista diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Vem aqui, ora comigo, eu sou pobre e necessitado. Quem é o pobre? O pobre é aquele que não tem, você não vai dizer para um rico que ele é pobre. Pobre é aquele que não tem o recurso de que precisa. Quem é o necessitado? O necessitado, a mesma coisa. Necessitado, aquele que não tem os recursos necessários para a sua sobrevivência. E quando o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, está dizendo, tudo que eu tenho, ou que eu posso ter, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como assim, naquele dia, lá no tanque de Betesda, aquele homem que foi curado, ele era um pobre, miserável e necessitado, ainda estava no caminho errado. Porque até agora, hoje, ninguém encontrou uma verdade dizendo que aquele tanque pode promover a cura. Ele estava no caminho errado. Porque Jesus entrou e tomou as rédeas daquela situação. Uma vida salva pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma consciência aguçada contra o pecado. Vamos meditar nisso. Nós devemos ter uma consciência aguçada contra o pecado. Isso aqui é bíblico, meus irmãos. Salmo 51, o salmista Davi testemunha a esse respeito, porque diante daquela angústia pela qual ele passou, ele registrou no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito, na palavra criar não é reformar, criar não é consertar alguma coisa, criar é criar. Você vai criar alguma coisa, você não está reformando, você inventou, é inédito aquilo. Então o desejo dele era que Deus fizesse um transplante, um verdadeiro transplante, arrancasse aquele coração, jogasse fora, queimasse, fizesse alguma coisa, mas ele queria um coração novo. Portanto, ele disse, cria em mim. Então, para isto, porque muita gente torna uma coisa impossível. Se nós formos pregar, diz assim, Davi tinha o desejo que Deus criasse um novo coração. Alguém vai dizer, não, isso é impossível. Para Nicodemos também era impossível nascer de novo. Era impossível, são coisas impossíveis. Judas, aquele que vendeu o Senhor Jesus Cristo por umas moedinhas de prata, vendeu assim, porque ele não entendia essa coisa. A sua consciência estava morta porque ele deixou o diabo entrar no seu coração, diz a palavra de Deus. Então daí movido por um tremendo remorso, atirou aquelas moedas e foi se enforcar. E daí? O que resultou? Ele não tinha uma consciência aguçada contra o pecado, porque ele deixou de Satanás entrar no seu coração. E daí as coisas mudaram. Meus irmãos, nós precisamos dessa consciência aguçada contra o pecado. Como já foi falado aqui, quando Deus tem um plano para a nossa vida, o diabo também tem outro, né? Se nós estamos buscando a santificação, se nós estamos buscando uma vida reta diante de Deus, do outro lado está o diabo ali procurando uma brechinha para nos atrapalhar, para complicar a nossa vida. Então nós precisamos ter essa consciência aguçada contra o pecado. Para Judas, o sentido da vida perdeu-se. Ele não tinha mais. Nós então precisamos ouvir a nossa consciência. Porque a falta de ouvir nossa consciência pode trazer um problema sério. Meus irmãos, se você ouvir a voz da sua consciência, não seja ignorante a ela. Procure através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, a ver qual que Deus tem reservado, que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua necessidade. Nossas necessidades espirituais. Outra coisa aqui, para terminar, é uma coisa que eu relacionei aqui, nos nossos problemas, é a nossa impenitência diante das
das exigências de Cristo. Impenitente é aquele que persiste no erro ou no crime. Aquele é um impenitente. Aquele que persiste no erro ou no crime. Quando nós somos advertidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós não devemos ser um impenitente. Quando nós recebemos através da palavra de Deus a advertência do Senhor Jesus Cristo, como o rapaz lá do tanque de Betesda recebeu, vai e não peque mais. Ele não tinha sido curado? Sim, foi curado. Mas Jesus te disse que é o conhecedor profundo do coração humano, e Ele conhece as profundezas do nosso coração. E eu não conheço o que passa no coração do outro, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está pensando, mas o Senhor Jesus conhece. Então, só que cada um sabe, ou tem uma percepção do que está acontecendo dentro de si. Você tem uma consciência, nós temos uma consciência, e ela nos acusa. Então, só que essa aqui não é vista por ninguém. Ninguém sabe. Eu posso olhar para você está sorrindo, alegre, tranquilo, mas no seu interior pode ter a coisa mudada, porque nós não conhecemos o coração. Como nós dizemos assim, você fez uma decisão, você é salvo. Não, pelas evidências sim, nós não temos prova para dizer que uma pessoa não é salva. Porque tudo quem conhece o Espírito Santo, tão lembrado daquele pastor, um pastor que esteve aqui, ele estava bem aqui nesse lugar aqui, e a esposa dele estava aqui, onde estava sentada a Isabel. Daí ele disse assim, eu não sei se a minha mulher é salva. Ela disse que é só pelas evidências, sim, mas porque eu não conheço o coração dela, eu não sei o que passa, é só Deus é quem sabe o coração, mas é uma grande verdade. Então, ao ouvirmos a voz da nossa consciência, é uma reflexão para as nossas vidas. Talvez, meu irmão, você esteja consciente de sua profunda necessidade. Necessidade do quê? De paz, necessidade de perdão. Mas uma outra coisa que você precisa deixar os seus pecados e vir a Cristo. Pecado? Sim, mas que pecado? Você precisa deixar os seus pecados para vir a Cristo. A nossa religiosidade, muitas vezes, ela nos impede. O jovem rico, quando foi com Jesus conhecendo também aquele coração, disse aquele rapaz, vai e vende tudo o que tem. Jesus não estava interessado na riqueza dele. Jesus não estava exatamente pedindo que ele se desfazesse de tudo. Mas Jesus, que conhece o coração, percebeu que no coração daquele rapaz, ele amava o dinheiro, e daí a Bíblia ela condenava, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e aquele rapaz, ele amava o dinheiro. Jesus conhecia com o coração, Jesus conhece os nossos corações, mas ele foi reprovado no teste, e retirou-se triste, pois não estava preparado para abandonar o pecado, ou seja, não estava preparado para abandonar o amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Separados do mundo, nós somos. Jesus sabe que essa separação ela tem um custo. Nós não podemos estar com o pé em dois barcos. Não podemos servir a dois senhores. Essa separação que a Bíblia chama de santificação, ela tem um custo. Eu preciso deixar tudo aquilo que possa impedir a minha vida cristã, a minha vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Ir à pessoa certa, nós já escolhemos a pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, do nosso Pai Celestial. Nós já escolhemos a pessoa certa, mas nós não terminamos a vida. Todos os que estão aqui, nós temos uma não sei se breve ou longa caminhada neste mundo, porque não sabemos do dia de amanhã, tá? Não sei se quando nós vamos, mas até lá, até o dia que o Senhor nos chamar, ou até o dia que o Senhor vier nos buscar, nós temos que ter uma vida santificada, que deve ser o motivo da nossa vida. Qual que é o motivo da sua vida? Qual que é o sentido para a sua vida? É uma reflexão.
Não vou perguntar aqui. É uma coisa muito individual. Cada um reflete qual é o sentido para a sua vida. O sentido para a nossa vida deve ser esse: andar nos santos caminhos do Senhor. Jesus disse: eu sou o único, não o outro, mas o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos possa abençoar nesse dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem ensinado a viver como filhos Teus, que nós não sejamos desobedientes, Senhor, desobedientes à Tua palavra, que nós sempre possamos buscar refúgio na Tua palavra, que nós sempre possamos buscar solução para os nossos problemas através da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, para nos orientar, para nos fortalecer e para nos fazer viver. E é por Jesus Cristo, o Filho do Pai Celestial, que nos deu a certeza da nossa salvação, por quem pedimos e crescemos, hoje e sempre. Amém.